Nós estamos aqui terminando então uma série de mensagens que foi idealizada para a gente se proteger e conseguir sobreviver às demandas que virão em 2021, como todo começo de ano. E a nossa série tem por título Não Esqueça de Lembrar. E na primeira semana a gente falou, não esqueça de lembrar o que Deus te sussurrou. Falamos que Deus falou ao seu coração muitas coisas que você não pode esquecer, não deve esquecer, não pode esquecer, porque isso vai te fazer, vai te sustentar. Na segunda semana, nós falamos onde está o seu sustento. Não esqueça de lembrar onde está o seu sustento. Que o seu sustento deve ser buscado aonde ele está, aonde você recorreu num ano como 2020 e aonde você vai recorrer no ano 2021. Não esqueça de lembrar onde está o seu sustento. E na terceira, na semana passada, nós falamos sobre devagar e sempre. Essas duas mensagens, nós falamos sobre você ter um ritmo de vida adequado e você ter uma treliça de vida que sustente um ritmo de vida que te dê tranquilidade e paz e que te deixa perceptível o que Deus está fazendo. Se você não ouviu nenhuma dessas mensagens, você pode regressar ao YouTube, no Facebook, no nosso canal de áudio, SoundCloud, Mixcloud, você vai encontrar lá. Grupo Valinhos, você vai encontrar essas mensagens, você pode ouvir. Hoje nós vamos falar sobre você não veio a passeio. Não esqueça de lembrar que você não veio a passeio. Essa expressão vir a passeio, deixa eu colocar para você como é que eu entendo essa expressão, que isso é importante porque talvez você entenda ela de forma diferente, né? Mas ela, no meu contexto, vir a passeio é quando você vai para um lugar e você vai não com um compromisso de trabalho. Vamos supor uma ideia. O marido ou a esposa está indo viajar a trabalho e leva o marido ou a esposa, né? Vamos supor, a esposa está indo viajar a trabalho e o marido tem tempo livre naquele tempo e vai com a esposa também. A esposa tem um congresso, uma reunião e o marido vai junto. Nesse caso, a esposa foi a trabalho, o marido foi a passeio. O marido vai a passeio, certo? Então, quem vai junto de quem está indo a trabalho, só que sem o compromisso de estar a trabalho, está indo a passeio. Então, a esposa vai ter o compromisso de estar no congresso, de estar nas reuniões, de estar no trabalho, mas o marido, nesse meu exemplo, vai estar podendo viajar, vai estar podendo passear, ele tem outros compromissos de desfrutar a cidade. Mas a esposa, nesse meu exemplo, tem o compromisso de estar ali naquela reunião, naquele trabalho. Então, um foi a trabalho, o outro foi a passeio. A minha ideia com isso, com essa expressão, é mostrar para você que algumas pessoas veem a vida e acham que vieram a passeio. Vêm fora de foco, fora de sintonia, vêm com uma perspectiva diferente, vêm com uma perspectiva mais consumista. O sociólogo falecido, sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, ele usa uma figura para exemplificar esse tipo de pessoa que vem a passeio. E ele usa a figura do turista. Para ele, o que é o turista? O turista é aquele que visita muitos lugares, mas não pertence a esses lugares. Ele, quando chega a algum lugar, ou ele pode ficar extasiado com a beleza do lugar, ou desdenhar o lugar. Ele está sempre fazendo um critério, uma avaliação daquele lugar. Mas ele não pretende se comprometer com nada à sua volta. Ele está apenas de passagem. E a sua motivação é descobrir sempre novos lugares, viver novas experiências. Ele é um eterno consumidor. Pessoa que vive no modo turista, ele é um eterno consumidor, um eterno descobridor de experiências, é aquela pessoa que precisa estar sempre conhecendo coisas novas, ele é um eterno consumidor. Só que o Zygmunt Bauman faz um contraponto e apresenta um outro tipo de pessoa. E ele coloca na figura do peregrino. O peregrino é um tipo de pessoa que está em extinção. O peregrino, naturalmente, ele está numa jornada com começo, meio e fim. Porque algo o moveu para começar essa jornada. E ao longo dessa jornada ele percebe que tem uma missão
para desenvolver. E a motivação do peregrino é que é a seguinte: a realidade última se encontra no final da caminhada. O objetivo do peregrino é chegar no final da caminhada, percebendo cada evento que acontece no seu caminho da sua peregrinação, entendendo que aquilo ali é uma referência e todas as pessoas e eventos que acontecem são tratados com reverência. O peregrino, ele está presente, vive intensamente cada momento que ele vive, que ele passa, sem estar na perspectiva do próximo lugar, da próxima experiência. Não, ele vive intensamente ao longo da sua jornada. Então o Bauman coloca essas duas figuras: o turista, que é o eterno consumidor, que quer sempre mais novas experiências e não se compromete com nada, ele está a passeio. Mas o peregrino não. O peregrino, ele tem uma jornada, tem uma missão, e ele entende que a realidade última, maior da sua jornada, está no final lá da sua jornada. E é interessante quando a gente pega que na Escritura os discípulos de Cristo são comparados a peregrinos. Você já percebeu isso? Tem muitas características iguais. Por exemplo, a consciência do porvir, né, do que está por vir, do futuro. O peregrino e o discípulo de Jesus têm em comum que o caminho pertence ao processo de descoberta e preparo para a realidade futura. O peregrino e o discípulo de Jesus têm um senso de missão para com os lugares por onde passa e as pessoas que encontram. Observe Hebreus capítulo 11, versículo 13. É um texto muito, muito interessante, porque Hebreus capítulo 11 ele vem narrando a história de pessoas que viveram uma vida significativa e marcante na fé, cultivando a sua esperança. E o autor de Hebreus, no versículo 13, diz assim: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Você percebe? Parece que é um contrassenso que esse texto está nos apresentando. Está apresentando que pessoas viveram pela fé e morreram sem receber o que foi prometido. Essas pessoas deveriam ser as pessoas mais frustradas do mundo, porque eles acreditaram em algo, acreditaram numa promessa e não a viram concretizada, não a viram acontecer. Só a viram de longe. Só de longe saudaram. Só que a diferença é que aparentemente esse caminho pleno para a frustração, imagina você viver em torno de uma promessa, viver em torno de uma promoção no trabalho, de uma melhora de vida, e isso nunca acontecer. Imagina como seu coração ficaria frustrado. Você viver em torno de uma promessa que nunca chega. Mas o que fez esses homens e essas mulheres dessa lista, se você não leu, nunca leu Hebreus, dê uma lida. Se você não leu o capítulo 11, dá uma lida, dá uma relida e vê as histórias dessas pessoas que estão ali. O que livrou, o que salvou essas pessoas de viverem uma frustração intensa é que eles não viveram como turistas. Se eles vivessem como turistas, esse era um caminho pleno para a frustração. Se eles esperassem receber somente naquela vida e não perceberem que estavam numa jornada, eles iam chegar ao final da vida extremamente frustrados. Totalmente frustrados. Mas não. Eles não eram turistas. Eles eram peregrinos. A Bíblia coloca, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles saudaram de longe aquilo que viria. Eles não viveram com Jesus, eles não viveram a vida eterna com Deus ali naquele momento, mas eles entenderam que a vinda de Cristo estava por vir, eles saudaram, eles viveram na expectativa daquilo que ia acontecer, e isso sarou os seus corações, deixou os seus corações salvos e protegidos. E aí nós percebemos que as marcas de um peregrino são sentidas na sociedade e ecoam na eternidade. São sentidas na sociedade e ecoam na eternidade. Perceba, Lucas capítulo 10, versículo 30 a 35 diz assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó,
No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano o colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Essa é conhecida mundialmente como a parábola do bom samaritano. E essa parábola ela é suscitada porque Jesus é provocado. Um mestre da lei que estava tentando pegar Jesus em algum argumento, faz uma pergunta para Jesus sobre: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus devolve a pergunta para ele e fala: o que as escrituras dizem? E o mestre diz: ame a Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, sábio que só, diz: faça isso e você viverá. Ou seja, Jesus, fosse hoje eu ia dizer que Jesus lacrou, que Jesus calou a boca dele, que Jesus deu um nó nele, mas ele era um mestre, ele não podia sair por baixo. Então ele manda mais uma pergunta capciosa para Jesus. Ele diz: tá bom, amar o meu próximo como a mim mesmo, mas quem é o meu próximo? E aí, para responder esse questionamento, Jesus conta essa parábola. E nessa parábola, Jesus está mostrando que a teoria tem que se encarnar e ser praticada, que o seu amor por Deus tem que resultar em impactos práticos e reais na vida das pessoas. Se você for pegar essa passagem, essa parábola do bom samaritano, essa história, você se colocar nela, nós veremos que não é todo dia que a gente encontra pessoas caídas no chão, quase morrendo, precisando da nossa ajuda, num caminho ermo onde não tem ninguém para ajudar. Óbvio, é difícil demais. Aliás, alguns de nós nem andam mais a pé. Como vai encontrar alguém caído? Não é verdade? Mas as necessidades das pessoas que estão próximas da gente hoje são outras, né? Eles podem não estar caídos figuradamente, sangrando, quase morrendo, mas a gente tem vizinhos e amigos com o casamento quebrando e destruído. Nós temos amigos, vizinhos, conhecidos que têm os seus relacionamentos com os seus pais definhando. Nós temos avós e avós que estão amargurados com os seus netos, com os seus filhos e estão vivendo abandonados, porque estão com o coração amargurado. Pessoas que estão à beira da estrada precisando de auxílio, precisando de ajuda. Nós temos pessoas, amigos, namorando um namoro estranho, precisando de uma orientação. E nós, às vezes, passamos de lado. Nós temos colegas de trabalho vivendo uma vida doida, muito estranha, sangrando em seus relacionamentos, sangrando em sua ética no trabalho, sangrando, maculando relatórios, maquiando para poder se manter ativo. Nós temos pessoas fazendo horrores, sangrando perto de nós. E muitas vezes passamos do lado. A questão aqui desse texto não é a situação, e sim o próximo e as suas necessidades. A questão é quem é o seu próximo e quais são as suas necessidades.
O fato de você sair todo dia para trabalhar num escritório, ou entrar num canteiro de obras, ou numa sala de aulas, ou num campo universitário, ou na escola, ter vizinhos ou andar pelas ruas do seu bairro, do seu condomínio, cujos corações dessas pessoas nunca receberam o amor de Cristo, torna você uma das pessoas mais sortudas do mundo. E há uma grande aventura à sua espera todos os dias na vida dessas pessoas. Deus quer fazer algumas coisas na vida de pessoas que estão ao seu redor. Mas para isso Ele precisa que você entenda que você não veio a passeio. Que você não veio simplesmente com a perspectiva turística da vida, mas que você encarne a perspectiva de ser um peregrino em missão. E a missão é estar junto de Deus para transformar o mundo ao seu redor. E se nós encararmos a missão de sermos peregrinos, eu quero levantar aqui 3 atitudes que podem nos ajudar demais a desenvolver esse trabalho junto com Deus, essa atividade junto com Deus, do que Deus quer fazer na vida das pessoas ao nosso redor. Então vamos lá. Primeiro movimento, primeira atitude, primeiro movimento que a gente deveria fazer é desenvolva amizades e corra riscos, envolvendo-se na vida de pessoas ao seu redor. Você quer ser um peregrino? Você quer viver como Jesus te chamou para viver? Desenvolva amizades e corra riscos. É necessário que você levante os seus olhos para ver o que se passa nos olhos daqueles que você encontra a cada dia, aqueles que te servem, aqueles que te vendem o pão de cada manhã, aqueles que te atendem no mercado, aqueles que te atendem na porta da sua casa. É necessário que você saia da mesmice, do olhar para o seu próprio umbigo e olhe para essas pessoas e perceba o que Deus está fazendo. Envolva-se, construa conexões com as pessoas. Esteja disponível para estar lá e Deus fará junto com você. Nós devemos ter o desejo consciente de estar onde pessoas que vivem longe de Deus também se sentem à vontade. É o desejo consciente, é o desejo intencional de estar onde as pessoas que precisam de Deus estão. Quando você olha isso na sua história e fala assim, cara, eu não tenho mais espaço na minha agenda para isso, eu não tenho mais espaço na minha agenda para isso. Querido, se você não tem espaço para viver o que é essencial na visão de Jesus, é sinal que a sua treliça de vida está falida e o seu ritmo de vida está tóxico e precisa mudar isso urgentemente. Se você quer tá interessado sobre isso, assiste nossas 2 últimas mensagens. Como construir uma treliça de vida e sair do ritmo tóxico. As 2 últimas mensagens tratam sobre isso. Quando você percebe o ritmo de vida do levita e do sacerdote, você os percebe ocupados demais, e alguns estudiosos vão por esse caminho dizendo que o levita provavelmente estava voltando para casa depois de um turno de dias longe da sua família. Porque o levita ele servia no templo de Jerusalém, então ele ficava lá cumprindo turnos dias e dias, depois ele voltava para casa e outro grupo de levitas assumia o seu lugar. Provavelmente esse cara estava voltando de um grande turno de serviço com saudade da sua família. E ele vê uma necessidade ao seu lado. E ele passa de lado porque era mais importante o cansaço dele, era mais importante a saudade da família, do que participar com Deus da salvação da vida de alguém. O sacerdote, provavelmente, dizem alguns estudiosos, ele tinha ido ao templo para se purificar. E se ele tocasse naquele homem que na visão dele estava morto, se ele tocasse para checar, se ele tocasse naquela pessoa que estava impura, ele ficaria impuro, ele teria que voltar para Jerusalém, passar por todo o ritual de purificação, para depois voltar para o seu afazer. Isso ia gastar muito tempo. Ele não tinha tempo para isso. Ele estava cansado, ele já fez todo o ritual. Então fica mais fácil, mais confortável para eles passarem pelo lado. Por quê? Porque turistas não querem trabalho.
Turistas estão de férias o tempo todo, consomem o tempo todo. Turistas não se envolvem com o sofrimento dos outros porque vai dar trabalho. Mas eles esquecem que Deus está em todo lugar, agindo em todas as pessoas, e quando você decide sair da sua armadura de homem de ferro e se conectar com as pessoas, você vai participar de algo grandioso que Deus está fazendo. Então, queridos, quer ser um peregrino? Desenvolva amizades e corra risco, envolvendo-se na vida de pessoas que estão ao seu redor. A segunda coisa, segundo movimento, descubra histórias. Antes de compartilhar a sua história e a história de Deus, descubra histórias. Descubra as histórias das pessoas com que você se relaciona. Tenha a intenção de descobrir a história dessas pessoas. Faça perguntas. Abra espaço para que aquela pessoa possa falar da sua vida, dos seus sonhos, se estão indo bem, se estão indo mal, se as coisas estão difíceis, do que precisa ser melhorado. Ouça as histórias dessas pessoas. Tem muita gente precisando falar e Deus nos chama para ouvir essas pessoas. Temos 2 ouvidos, uma boca. Seja pronto para ouvir, mas tardio para falar, e mais tardio ainda para se irar. Se relacione e se comprometa. Você precisa se lançar dentro da vida das pessoas para poder adquirir o direito de ter esse tipo de conversa com elas. Se você não fizer o primeiro movimento, que é correr risco de desenvolver amizades, você não pode pular para o segundo movimento e tentar descobrir histórias. As pessoas falam para quem elas confiam, para quem realmente está interessado na vida delas, e não só para as pessoas que querem saber a atualização da última semana, qual é a fofoca da vez. Você concorda comigo? Muitas pessoas olham para si e falam: eu não tenho potencial para isso, eu não me dou bem para me relacionar com pessoas. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus te desenhou com a sua experiência, com o seu histórico, com as suas ziqueziras, para essa tarefa. Ele quer alguém como você no mundo, nesse tempo. O Bill Hybels tem uma frase que diz: quando o espírito convencer a deixar sua zona de conforto, a atravessar uma sala e a entrar na zona do desconhecido para descobrir a história de alguém, ele quer que você apareça e não alguém que você acha que deve ser. Deixe que a conversa flua em sincronia com o seu eu autêntico. Deus está chamando para você aparecer. É você que Ele quer. É você, através de você, da sua história, do seu jeito de falar. É você que Ele está esperando que apareça para socorrer aquela pessoa. E tenho certeza que algumas pessoas que estão me vendo e me ouvindo, alguns nomes estão vindo à mente, algumas situações estão vindo à mente que você deveria aparecer e você foi covarde e não apareceu, que você deveria ter estado lá e você foi covarde e você não esteve lá, que você deveria ter se prontificado e você foi covarde, passou de lado e não foi. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus ainda espera você lá. Deus ainda espera você lá, porque Ele quer que você passe por essa experiência junto com Ele. Para o levita e para o sacerdote, talvez fosse mais fácil não se envolver. Talvez fosse mais fácil para eles, como é às vezes para nós, julgar à distância. Quando a gente vê alguém com um problema, alguma situação, a gente percebe assim: ah, ele deve ter aprontado. Tá merecendo. Né? Aí, eu sei, provavelmente tá merecendo, porque ele não é flor que se cheire. Ou quando a gente vê uma situação, deve ser um bandido. Vai que é golpe. Vai que é golpe. E por aí vai. Nós passamos por várias desculpas para não nos envolvermos com as pessoas. Nós escolhemos com quem vamos nos envolver e muitas vezes Deus traz pessoas difíceis para o nosso convívio. Fica mais fácil passar pelo outro lado, porque turistas não se envolvem.
Eu te desafio, querido, hoje a correr risco de deixar de lado a sua própria agenda e descobrir a história de outras pessoas. Não importa o quão desconfortável seja para você, o quanto a situação possa se tornar esquisita, ou o quão pesados sejam os pecados que vocês irão se defrontar. Sabe por quê? Porque é possível, guarda isso na sua memória, porque é bem possível que você seja a única chama na noite escura de alguém para lembrá-lo de que existe um Deus que o criou, que o ama, que anseia por se relacionar com Ele, começando exatamente ali onde ela está. Você pode ser a única chama de esperança na vida daquela pessoa. Por isso eu te desafio, se envolva. Se envolva. É lógico que se você não conseguir ter uma treliça de vida equilibrada e um ritmo de vida equilibrado, se envolver com muitas pessoas, com muitas situações, vai consumir tua vida e vai te gerar um risco disfuncional de vida. Mas eu estou partindo pelo pressuposto que você foi desafiado nas últimas 2 semanas a ter um ritmo de vida equilibrado, uma treliça de vida equilibrada. Eu estou partindo do pressuposto que as mensagens das semanas anteriores construíram o arcabouço para eu falar isso para você. Por isso eu desafio você, se envolva. E o terceiro movimento é discernir os próximos passos a serem tomados seguindo a direção do Espírito Santo. Vamos recapitular. Primeiro movimento, desenvolva amizade e corra riscos. Segundo movimento, descubra histórias. Terceiro movimento, você precisa discernir quais serão os próximos passos seguindo a orientação e a direção do Espírito Santo. Em sua vida diária há inúmeras oportunidades e que aparecem na estrada das bifurcações como essa do samaritano. Passar pelo lado ou se envolver. Situações onde você precisa declarar para si mesmo e para Deus se você dará ou não o próximo passo para exercer um impacto na vida de algumas pessoas. Escolher com sabedoria o caminho a seguir é se tornar aquilo que nós chamamos de um provedor de recursos. Provedor de recursos é aquele que está com as pessoas para saber que recursos ele pode oferecer. Eu me identifico muito com isso, eu estou sempre tentando me colocar à disposição das pessoas para entender como que eu posso ajudar, como que eu posso prover, como que meus recursos, ou as pessoas que eu conheço, ou o que eu tenho, pode pavimentar o caminho dessa pessoa para Deus, pode manifestar o amor de Deus para aquela pessoa, pode cutucar para que ela perceba que existe uma realidade maior e que existe um Deus que cuida de todas as coisas. Eu estou sempre olhando para tudo que eu tenho, para todos os meus recursos financeiros, relacionais, espirituais, materiais, para tentar sempre prover os recursos para pavimentar o caminho dessa pessoa para com Deus. E para isso, você não precisa, o Bill Hybels diz, você não precisa ter mais talento, ser mais rico, ser mais magro, mais inteligente, nem mais nem menos nada para ser parceiro de Deus. Tudo o que você precisa é estar disposto a ser usado por Ele de todas as formas, é se colocar de forma disponível, é estar disponível para Deus. Quando você está disponível, quando você está intencionalmente disponível para exercer um impacto espiritual e eterno na vida de pessoas que estão perto de você, Deus, o Espírito Santo começa a soprar de como que você pode manifestar isso através dos seus recursos e como que você pode prover isso. Em qualquer contato intencional que você fizer, intencional, qualquer aproximação que você fizer de qualquer pessoa com a seguinte oração na cabeça: Deus, o que queres que eu faça? Deus, qual é a minha deixa? Qual é a minha cena? Qual é a minha fala? Qualquer contato que você tiver com essa intenção, você vai perceber Deus te indicando o caminho. Porque com Deus o insignificante pode se tornar divino.
O insignificante pode se tornar maravilhoso. Basta você estar intencionalmente. Acho que a grande sacada do inimigo das nossas almas, do diabo, é nos ocupar com outras coisas que não ser parceiro de Deus. Acho que a grande sacada do inimigo para nos tirar do foco não é nos afastar da igreja. Não é impedir que a gente ouça hino. Não é dar lutas ferrenhas. Para alguns, em alguns momentos da vida, essas lutas ferrenhas aparecem. Mas você percebe que à medida que a pessoa caminha com Deus, essas lutas ferrenhas elas começam a parar de acontecer e as artimanhas do diabo começam a se tornar outras. Eu acho que uma das artimanhas maiores que o diabo tem nas nossas vidas hoje é nos tornar pessoas extremamente consumistas e extremamente ocupadas com os nossos próprios objetivos. E isso toma 90% do nosso tempo, porque quando você é consumista, você precisa trabalhar mais, cumprir mais seus objetivos para poder ter acesso àquilo que você quer. E quando você compra, quando você adquire, você precisa começar a ter mais, você começa a ter outros desejos, outros sonhos, e você vive nessa roda viva. Você trabalha para conseguir, você consegue, você trabalha e você não tem tempo para mais nada. Eu acho que quando o diabo consegue exercer isso no nosso contexto, na nossa vida, ele nos fisga. E a gente não consegue perceber a Deus, a gente dá migalhas de tempo para Deus, a gente não consegue viver de forma intencional para com Deus, a gente não consegue se perceber parceiros de Deus. A gente não consegue perceber que quando você vai levar, por exemplo, uma tigela de bolinho de chuva na casa do seu vizinho, na casa da sua vizinha, você está ali entrando com as portas da eternidade naquele lar. E se você entregar e dizer, eu vim aqui porque Deus colocou meu coração com uma grande necessidade de vir mostrar para você que Ele tá disponível para você. Ou então você chega na casa do vizinho e fala assim, não, eu senti o desejo de vir aqui trazer esses bolinhos e saber como que você está. Como que está a sua vida. Ouve as histórias. E ali Deus vai dando caminho e algo grandioso pode começar a acontecer. Mas se nós estamos tão ocupados com uma treliça de vida falida e com um ritmo frenético, não há tempo para sermos parceiros de Deus. E a gente acha que a gente é parceiro de Deus quando Ele nos dá uma promoção, quando a gente está no trabalho, quando a gente ganha bem, quando a gente compra um carro novo. A gente acha que a gente está sendo parceiro de Deus porque Ele está nos abençoando. É complicado. Tudo o que a gente precisa é de uma vida equilibrada, um ritmo certo, com uma treliça de vida saudável que nos ajude a rastrear simultaneamente os impulsos do Espírito Santo e as necessidades das pessoas com quem a gente está falando. É simples. É simples, a gente está disponível para isso e se esforçar para construir pontes com nossos vizinhos. É se comprometer a se concentrar num grupo de pessoas, porque não dá para a gente fazer tudo, mas Deus colocou no seu reino aí, no seu universo, um grupo de pessoas que você pode se comprometer com elas. Porque elas já fazem parte do seu ciclo de amizade, se comprometer a estar intencionalmente reunido com essas pessoas, tentando entender o que Deus está querendo que você faça. E o que Deus quer que você faça é que você alcance pessoas independente de onde elas estejam na sua jornada da fé. Queridos, isso não é engenharia espacial, não é nada muito anormal se fazer isso. Só precisa de um pouco de paciência, um pouco de perseverança e uma grande dose de sintonia com o sempre presente Espírito Santo. Porque você nunca sabe realmente onde as coisas irão chegar até que corra aquele risco inicial de se comprometer. Foi isso que esse samaritano fez. Esse samaritano foi um provedor de recursos. Ele pegou do seu pano, do seu azeite, aquilo que ele tinha, tratou da ferida, acompanhou, deixou numa estalagem, pagou. Ele foi um provedor. O recurso dele poderia salvar aquela vida e ele usou os recursos que Deus tinha dado para ele e salvou aquela vida. Muitos frequentadores de comunidades cristãs têm um comportamento de turista. Quando são saciados, são tomados pelo tédio e aí vão para um novo lugar. Não criam raízes nas suas comunidades. É inviável uma espiritualidade sadia numa cultura gerada por demandas turísticas.
você vai sempre também pular de galho em galho. Não vai criar raízes. Turistas são comprometidos apenas com o próprio prazer e entretenimento. Consomem lugares e atrações com um fim em si mesmo. Estabelecem relacionamentos frágeis e descartáveis. Mas o peregrino, ele é comprometido com uma jornada, ele tem uma vocação a ser exercida ao longo desse caminho. Ele estabelece relacionamentos caminhando com reverência e integrando as experiências, as pessoas e o processo de maturidade. O peregrino descobre nos parceiros de caminhada uma grande fonte de consolo, de conforto, de encorajamento e de sabedoria, porque ele sabe que tem pessoas caminhando lado a lado com ele na mesma jornada. E isso é para pessoas comuns. E eu quero, queridos, contar para vocês uma história, ler uma história de um livro, a história de Mike. Dave era um pai de família que frequentava uma igreja e ele simplesmente queria fazer a diferença, ele queria estar conectado com Deus. E ele criou com alguns amigos um time de kickball, uma espécie de futebol mais diferente lá nos Estados Unidos. E eles começaram a fazer e começaram a movimentar a comunidade com esse esporte domingo quinzenalmente. E quando não tinha kickball, ele estava no seu jardim com o seu filho chutando bola. E ele notou que um vizinho chamado Mike mudou para lá. E ele conta pra gente como foi a experiência dele de estar lá, de se perceber um peregrino na vida do Mike. Quero contar essa história para você. Na maioria dos dias em que não havia kickball, Dave e seu filho Scott podiam ser encontrados no terreno em frente à sua casa brincando de lançar e pegar a bola. Houve um certo período em que o filho mais velho do vizinho do lado, um homem solteiro de cerca de 40 anos, mudou-se para a casa dos pais para tratar-se de um câncer que piorava progressivamente. Era um tipo de câncer particularmente traiçoeiro que rapidamente atrofiou todo o sistema muscular. Mike, o filho, precisava de ajuda para realizar as tarefas mais simples: levantar da cama, tomar banho todas as manhãs, se vestir, preparar as refeições e assim por diante. Dave percebeu que Mike frequentemente saía quando o tempo estava bom para andar um pouco em sua cadeira de rodas elétrica. Dave geralmente o via do lado de fora, fumando, enquanto observava pai e filho jogarem bola. Com o tempo, Dave veio a conhecer Mike bastante bem e aprendeu sobre a sua criação, as realizações e de que ele mais se orgulhava, suas aspirações e preferências, e seus desejos e medos. Por fim, as coisas pioraram muito para Mike. Seus músculos absolutamente não funcionavam e ele foi obrigado a internar-se em uma UTI, porque o seu diafragma, que parara de trabalhar, estava afetando sua capacidade respiratória. Àquela altura, eu o conhecia bem. Assim como seus pais, e senti o impulso de visitá-lo várias vezes quando ele estava na UTI. Nunca me esquecerei daquele domingo à noite, quando meu telefone celular tocou com notícias arrasadoras. Ao que parecia, os aparelhos que o mantinham vivo seriam desligados na quinta-feira seguinte. E um outro vizinho estava telefonando para me informar que os dias de Mike estavam contados. Eu havia visto Mike apenas algumas horas antes daquela ligação. Embora soubesse que deveria deixar o que estava fazendo e correr para o hospital para dizer-lhe um adeus, falhei completamente. Eu não podia suportar vê-lo morrer. No dia seguinte, aconteceu de eu passar de carro próximo ao hospital, no intervalo entre duas reuniões de negócio, e imediatamente encostei para ligar para minha esposa. Venha encontrar-me no hospital para que possamos dizer adeus, sugeri. Ela estava bem no meio de uma reunião que estava promovendo
de forma que o assunto ficou basicamente por minha conta. Uma decisão 100% minha. Dave sabia exatamente o que tinha de fazer. Eis como ele conta a história. Lembro-me de entrar na UTI e encontrar Mike deitado, ali profundamente adormecido, com a respiração regulada pelos aparelhos que o mantinham vivo, metodicamente, estalando e chiando. Ele parecia tão calmo, tão em paz, tão diferente de alguns de nós que vivemos num ritmo frenético e não estamos ligados a aparelhos artificiais. Ok, Deus, eu orei em silêncio. Eis-me aqui, eu vim, e agora nada está acontecendo. Acho que ficarei aqui olhando para Mike até que ele acorde. É isso que eu devo fazer? Ficarei esperando. A minha mente acompanhava o ritmo das máquinas na sala. Eu deveria estar aqui. Estou me intrometendo? Por que eu vim? Existe 1 milhão de lugares onde eu preferi estar ao invés desse lugar. Eu havia passado pela minha própria luta contra o câncer havia alguns anos, disse Dave. E a última coisa que eu queria era ficar ao lado de uma cama de hospital vendo um amigo morrer com essa doença. Em meio aos pensamentos que pulavam em sua mente, algo do lado de fora atraiu a atenção de Dave. Por cerca de 30 minutos, mais ou menos, ele distraiu-se com a atividade que se desenrolava do outro lado da janela do hospital. Sonhando acordado e permanecendo pacientemente ali até que Mike acordou. Assim que os olhos de Mike se mexeram e se abriram, saltei para o seu campo de visão. Não, sério, não se levante, brinquei, enquanto ele dava aquele largo sorriso de que eu havia aprendido a gostar tanto. Uma enfermeira entrou no quarto. Quem é você? Perguntou ela, enquanto os olhos se voltavam para mim. Sou o professor de dança dele, respondi. Mike sorriu novamente, e eu apertei sua mão para lhe dar uma palavra silenciosa de encorajamento. Mike havia desenvolvido formas de comunicação própria durante sua estadia no hospital. Sua voz estava tão fraca que ele mal podia sussurrar. Além disso, tinha um tubo de respiração enfiado em sua garganta que faria com que até mesmo um simples sussurro se tornasse um processo doloroso. De forma que, geralmente, dialogávamos com expressões faciais e apertos de mãos ao invés de palavras. Não sou do tipo pastoral. Ao refletir sobre aquele dia, eu não tinha ideia do que se deveria dizer em situações como aquela, como ficou evidente pelas piadinhas que eu fiz. Sabendo que provavelmente estaria fazendo todas as perguntas erradas, eu estava ali. Sentei-me na beira da cama de Mike, fazendo com que o colchão fino afundasse no estrado fino de aço embaixo dele. Está com medo, amigo? Perguntei. O que você acha que está acontecendo? Quero dizer, você está entendendo o que vai acontecer com você? As minhas perguntas eram mais para a minha própria terapia do que para o bem da conversa em si. Eu sabia que Mike não poderia me responder, mas continuei mesmo assim. Mike, deixe-me perguntar-lhe uma coisa, comecei. Quando eles desligarem todas as máquinas, você vai para o céu? Estiquei o ouvido até os lábios dele enquanto ele dizia, acho que sim, acho que sim. Eu não fazia ideia do que fazer então. Eu não queria questionar a autenticidade da resposta dele, mas tinha uma forte sensação de que Mike não estava inteiramente seguro de para onde estaria indo na quinta-feira. Eu disse que achava que seria bom que falássemos sobre algumas coisas, sobre o que é o céu e como sabermos se estamos indo para lá. Perguntei a ele se podíamos orar juntos por alguns minutos para esclarecer as coisas sobre aquela questão. E Mike concordou. Então ali estávamos nós. Mike esticado em uma cama esterilizada de hospital e eu encurvado ao seu lado, com as palmas das mãos cobrindo as suas mãos cruzadas. Orei uma frase, parei, orei outra frase, parei novamente, esperando receber algum sinal, tanto de que Mike havia escutado quanto compreendido o que eu estava dizendo em seu favor. À medida que eu fui continuando, percebi um aperto distinto em minhas mãos quando disse algo que Mike, de uma forma especial, pareceu concordar
através de um som. Orei para que ele tivesse a certeza da salvação. Aperto. Pedi a Deus que ele desse paz a respeito do seu destino eterno. Aperto. Agradeci a Deus porque, pelo fato de Mike crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele passaria toda a eternidade no céu, bem ao lado dele. Longo aperto. Aproximava-se o término do horário de visitas e eu precisava ir andando. Olhei para Mike antes de sair do quarto e disse: Ei, como você vai para o céu, não vou dizer adeus, sabe? Eu vou dizer até logo. Reserve uma boa rua lá para que eu, você e Scott possamos jogar bola no primeiro dia. Combinado? Dei vários passos até a porta e depois virei-me lentamente, parando para ver aquele largo sorriso de Mike pela última vez. Ele balbuciou: Obrigado, antes de dar o último sorriso que eu veria dele. E então saí. Naquela quinta-feira, os aparelhos de Mike foram desligados, conforme o programado, e ele morreu. Durante o funeral, Dave refletiu sobre o último encontro que teve com Mike. Foi como se Deus dissesse de forma audível: Obrigado por ter aparecido, Dave. Obrigado por ter respondido a um apelo e por ter aparecido. Isso era tudo o que eu queria. Era tudo o que eu queria que você fizesse. Na sexta-feira, após o funeral, Dave e sua esposa se dirigiram à casa dos pais de Mike para expressar seus sentimentos. Amigos, famílias e outros vizinhos andavam pela casa segurando formas de lasanha e vasos de flores. Depois que todos tinham ido para casa naquela noite, Dave sentou-se do outro lado dos pais de Mike, no silêncio da sala vazia, e lhes contou sobre sua última visita a um amigo. Mas antes que pudessem dar todos os detalhes, a mãe de Mike o interrompeu com um sorriso. Nós sabemos, Dave. Nós sabemos. Durante nossa visita ao Mike, na quarta-feira pela manhã, o dia anterior ao dia em que desligaram os aparelhos artificiais, ele escreveu em um bloco grande que vocês dois haviam feito uma longa oração. Ele escreveu: Está tudo bem agora, papai e mamãe, com letras grandes. Essa história mostra para mim e para você que a gente não precisa de muita coisa a não ser a intenção de estar. Todo seguidor de Cristo deve estar pronto para mergulhar nas vidas dos que estão à sua volta, colocando-se à disposição para apresentar uma forma criativa de reunir as famílias, simplesmente conhecendo as pessoas que vivem nas casas a 20 metros da sua, ou abrindo espaço na sua própria agenda para poder estar ao lado da cama de um moribundo, apenas para ter certeza de que ele irá para o céu. A vida é curta demais, queridos, para que você não apareça. Quando o Espírito o impulsionar a atravessar um campo de futebol, um estacionamento, um quarto de hospital, arrisque-se a aparecer. Depois arrisque-se a fazer exatamente o que o Espírito lhe disser para fazer, oferecendo todos os recursos disponíveis para que mais uma pessoa possa estar um dia brincando nas ruas do céu. Eu não sei como é que essa mensagem pegou você hoje, mas eu quero te dar um tempinho para você refletir enquanto a gente toca uma canção. Depois a gente volta para conversar, ler os comentários, orarmos juntos, encerrarmos. Mas eu gostaria que você refletisse e respondesse a Deus com as suas orações o que Ele falou com você, o que Ele comunicou para você nessa manhã. Vamos lá. Vamos orar juntos? Pai querido, em nome de Jesus, que essa mensagem tenha efeitos práticos na nossa vida e que o Senhor ouça a oração do teu povo feita nesse momento. Ajude-nos a estar presente, a viver de forma intensa, a ter o foco naquilo que importa, naquilo que é real e é de verdade. Obrigado por nos desafiar
E aqueles que aceitaram mergulhar sobre esse desafio, Deus, que o Senhor dê grandiosas experiências, poderosas experiências contigo. Dê-lhes histórias para contar. Em nome de Jesus. E aqueles que não despertaram e não entenderam ainda, que teu Espírito continue trabalhando de forma poderosa na vida de cada um de nós. Amém. Amém. Queridos, você pode sair dessa mensagem achando, tá bom, como que eu faço isso? Como que eu vou fazer isso? Além de eu estar disponível, além de eu correr o risco de me envolver, descobrir histórias. Na semana que vem, a gente vai começar uma série que muitas igrejas presbiterianas independentes no Brasil vão fazer também. É uma série chamada Mais Um, Todos em Missão. Mais Um, Todos em Missão. Nós vamos falar sobre como que a gente se envolve sobre isso. Mais Jesus, mais casa, mais perto e mais fora. Esses serão os temas. Eu tenho certeza que é uma mensagem, uma série que vai impactar e vai te ajudar a viver. Se você estiver seguindo a linha do que Deus está propondo, olha o que Ele te falou no ano passado. Olha o que Ele tem te falado. Perceba que Ele é o seu sustento, não tem para onde correr. Viva com um ritmo equilibrado, uma treliça equilibrada. E agora se envolva com pessoas. Se envolva com mais um. Se você estiver alinhado no que Deus está te propondo para esse ano, eu tenho certeza que você vai viver experiências maravilhosas. Maravilhosas. Vai ser uma grande bênção.